Estamos aqui mais um momento aonde o Senhor nos concede essa rica oportunidade de cultuar ao nosso Deus. Como na manhã, na parte da manhã, nós tivemos a rica oportunidade concedida pelo Senhor de glorificar, de adorar, de cultuar. Agora o Senhor nos dá mais esta maravilhosa oportunidade. Quero agradecer a você, irmão, irmã, cada irmã, que esteve conosco na parte da manhã, que agora também está conosco no culto da noite. Deus abençoe a sua vida. A Igreja Batista de Amizade está feliz que você tenha acompanhado os nossos cultos, o nosso canal, aonde reservamos o nosso espaço para cultuar a Deus. Ficamos felizes porque depois do culto nós temos várias visualizações dos nossos vídeos, dos nossos cultos. Os irmãos continuam compartilhando, continuam aí aproveitando essa oportunidade de compartilhar uma mensagem com um amigo, com um irmão, com uma pessoa que você entende que precisa ouvir a mensagem de Cristo, a mensagem do Senhor. Hoje na manhã nós tivemos uma mensagem com o pastor Alex Costa, deu seu testemunho de vida. Ele trabalha na área da dependência química e teve essa oportunidade. Se você conhece alguém, se você vivencia isso em sua família, assista a mensagem do culto da manhã, assista o culto da manhã e venha ouvir a mensagem que o pastor Alex Costa trouxe para nós. E hoje, no culto da noite, nós teremos a participação do pastor Vitor Pinheiro. O pastor Vitor Pinheiro também é um amigo com o pastor Alex. Na verdade, ele é contemporâneo no seminário, se formou conosco. Foi o primeiro amigo que eu fiz no seminário. E foi muito bom essa oportunidade que nós tivemos de estudar no Seminário do Sul. Que Deus abençoe a vida do nosso querido pastor Vitor, que eu vou estar o apresentando no momento da mensagem. Vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele fale aos nossos corações através dos louvores, através da leitura da Palavra de Deus, através da mensagem do pastor Vitor Pinheiro, que venha falar diretamente aos nossos corações no culto de hoje. Senhor nosso Deus, querido Pai, obrigado por essa maravilhosa oportunidade de cultuar ao Senhor neste culto, nesta noite, neste momento. Reservamos esse momento, Deus, para nos desprender daquilo que nos preocupa, daquilo que nos desvia a nossa atenção de Ti, para estar com nossos ouvidos atentos, o nosso coração aberto, para o Senhor falar conosco, para o Senhor mostrar para nós a Sua vontade neste dia, neste momento, e possamos realizar sempre o Seu querer, sempre estar desejosos de glorificar, de adorar e de glorificar o Seu nome. Fala conosco, Deus, mais uma vez, nos permita orar a Ti todo momento. Entregamos as nossas famílias, entregando cada irmão, cada irmã que cultua conosco através do nosso canal, que o Senhor venha abençoar a sua vida, o seu lar e toda a sua família. Obrigado, Deus, por esta maravilhosa oportunidade que é cultuar a Ti. Nós te pedimos essas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos estar louvando ao nosso Deus e logo após retornaremos para continuar o nosso culto de hoje. Que você possa ser abençoado com este louvor e ser abençoado por todo o decorrer deste culto, porque nós estamos adorando ao nosso Senhor Jesus. Amém? Seja sempre o
É gratificante, irmãos, louvar ao nosso Deus, adorar ao seu nome, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e de todo o louvor. Queridos, eu quero convidar você a abrir e acessar a palavra de Deus conosco, a Bíblia. Pegue por gentileza, abra a sua Bíblia conosco na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 5, versículo 8. É um texto conhecido, mas Deus aqui está nos chamando à responsabilidade de cuidar de uma das bênçãos, porque são várias as bênçãos que Deus concede a cada um de nós. E por isso nós devemos cuidar de tudo aquilo que Deus nos dá. E neste momento nós vamos falar dessa bênção que Ele concede a cada um de nós. Leamos 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Diz assim o texto para nós: se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da sua própria casa, negou a fé e é pior do que um infiel. Amém? Em outras traduções, o seu próprio parente, no final do texto vai dizer pior do que um descrente. Nesse momento, nós precisamos lembrar que Timóteo é fruto da fé da sua mãe e da sua avó. A família de Timóteo, neste momento, é uma família que nós não estamos, assim, às vezes acostumados a pensar quando nós falamos no nosso contexto brasileiro, que estamos sempre pensando que família é pai, mãe e filhos. Cada família tem a sua configuração. Timóteo, por exemplo, não se fala do seu pai, assim, diretamente. Então nós temos que perceber que Deus, a família que Deus nos deu, seja ela qual for, nós temos que cuidar, nós temos que amar, porque ela é uma bênção, é uma dádiva de Deus. Você vai ver que a Bíblia tem texto onde chama a atenção para filho cuidar do pai, para o pai cuidar dos filhos, para a esposa cuidar do esposo cuidar da esposa. E assim, ele está dizendo até cuidar dos parentes, ou seja, da sua própria casa, quem mora com você, quem se torna a sua família, porque essa é a configuração que Deus concede a cada um de nós de ter uma família. Talvez seja você morando com seu irmão, só com a sua mãe, com seu pai, com a sua avó, não importa. Você tem que cuidar, porque também você é cuidado por essa família. Então, a família é bênção, é uma dádiva de Deus, então cuide. Hoje o pastor Vitor Pinheiro vai estar falando conosco através dessa mensagem, falando sobre família, e você também poderá aprender um pouquinho mais da palavra de Deus no culto de hoje. Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar. Obrigado por estar conosco mais uma vez. Sempre tenho agradecido aos irmãos. Vamos louvar mais uma vez ao Senhor e logo após estaremos orando e falando com o nosso Deus. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão com meu irmão. Oh, quão bom e quão suave é viver em comunhão com meu irmão. A casa cheia da sua glória é muita bênção, muita vitória. A hipocrisia ficou lá fora e a falsidade mandamos embora. É muita bênção aqui na casa do Senhor. Oh, quão bom e quão suave é viver em comunhão aqui na Igreja Batista da Amizade. Oh, quão bom e quão suave é viver em comunhão com meu irmão. A casa cheia da sua glória é muita bênção, muita vitória. A hipocrisia ficou lá fora e a falsidade mandamos embora. Em nome de Jesus é muita bênção, sim, aqui na casa do Senhor.
Batista da Amizade, sim, cante, é muita bênção aqui na casa do Senhor. Ó, quão bom e quão suave é viver em união. Aleluia. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Cante comigo. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Deus está aqui, querido. Deus está aqui. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tu podes me ouvir. Queridos, estamos agora no nosso momento, no nosso período de oração. Vamos falar com o nosso Deus. Eu falei no culto da manhã, gostaria de falar novamente. O nosso Deus é um Deus presente, é um Deus que está conosco. Primeiro que o Espírito Santo ele habita em nós. E nós temos essa certeza, precisamos confiar. Quando falar com Deus, Deus está conosco, nos ouvindo, atento às nossas necessidades. E como eu sempre digo, Ele vai ao encontro daquilo que precisamos. E Ele diz em sua palavra, né? Clamas a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe.
Então isso é interessante, que você, até aquilo que você não sabe, porque o futuro não temos essa capacidade, porque não somos oniscientes, né? Não sabemos de tudo, mas Deus é. Então aquele futuro que você está preocupado, amanhã que você espera chegar, Deus está no controle do que ainda não aconteceu, de tudo que está acontecendo e também do que vai acontecer. Amém? Vamos orar. A nossa oração tem sido para que essa pandemia chegue ao fim. Há rumores, né, de que ela possa retornar, ter um segundo surto. Não interessa, irmãos. Não importa. A nossa esperança é o nosso Deus. Claro, quando eu digo não interessa, é porque nós temos a plena consciência do controle de Deus. Mas isso não vai tirar de nós a responsabilidade do nosso cuidado de seguir todas as orientações que o Ministério da Saúde pede. Mas nós confiamos no nosso Deus que esse mundo pode acabar porque nós temos um reino preparado para nós. É essa a despreocupação que o crente, que o cristão tem. É isso que nós compreendemos, que a nossa esperança não está no que vemos. Nossa esperança está no reino que está prometido e preparado para nós. Vamos estar orando, lembrando dos enlutados que sofreram e sofrem com a perda de seus amigos, irmãos, queridos amigos. Oramos, irmãos, para Deus continuar guardando a cada um de nós, aquele irmão que tem a sua saúde comprometida por causa da baixa imunidade. Esses são os nossos pedidos. Orar pelo nosso irmão Tarcísio, que passou mal essa semana, o seu pé não está muito bem, mas graças a Deus ele está melhor, que Deus possa estar cuidando da vida do nosso querido irmão Tarcísio. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, Senhor de nossas vidas, Senhor, nós oramos neste momento entregando as nossas vidas diante do Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja no controle. Vivemos hoje uma pandemia, uma experiência muito difícil e também muito dolorosa para muitos. Senhor, ainda não sabemos o que irá acontecer diante de tudo que o Brasil e o mundo está passando. Mas, Senhor, nós confiamos plenamente no controle do Senhor. Nós cremos que o Senhor é o nosso Deus e por isso estamos orando, pois cremos que o Senhor se faz presente e que o Senhor ouve as nossas necessidades, os nossos pedidos. Deus, entregamos em Tuas mãos a Igreja Batista de Amizade, cada irmão, cada irmã, cada lar, cada família, ó Deus, como hoje será a mensagem, nós aprendemos através da leitura da Tua Palavra, nós precisamos cuidar. Pedimos que o Senhor continue guardando o nosso lar, continue guardando a nossa família, que também possamos fazer a nossa parte como cristão e enquanto servo de Deus, de cumprir e fazer o Seu desejo. Deus, tenha misericórdia de cada um de nós, daquele que está em luto, daquele que está chorando, daquele que está sofrendo, porque infelizmente perdeu um amigo, um irmão, um ente querido, às vezes nenhum, mas uma ou mais pessoas da sua família. Possamos agora dividir o ombro amigo, chorar com os que choram, e porque esse é o dever que o Senhor nos chama através da Sua Palavra, de compartilhar o momento de dor com o outro. Senhor, tenha misericórdia do nosso país, tenha misericórdia do mundo, tenha misericórdia, Senhor, das pessoas. Muitos estão enganados, muitos não sabem o que estão fazendo neste momento, mas que eles possam ter um encontro com o Senhor. Que nós possamos continuar sendo igreja, não igreja somente no templo, mas ser igreja em cada momento, no nosso dia a dia, dos nossos convívios sociais, nas nossas caminhadas. Que possamos pregar e anunciar a Tua Palavra, porque isso é que o Senhor sempre está nos ensinando. O Senhor está nos mostrando, o Senhor nos está permitindo fazer a cada momento. Senhor, fale aos nossos corações, cumpra o Seu desejo, o Seu querer em nossas vidas todos os dias, como também no dia de hoje. Senhor, guarde a nossa semana, guarde o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso caminhar diante do Senhor, que jamais possamos perder a esperança que é em Ti. Jamais venhamos desviar os nossos olhares do nosso alvo maior, que é Cristo. Deus, confiamos plenamente no Seu amor, em Sua Palavra, e tudo que o Senhor tem realizado, que o Senhor realiza e que ainda realizará
em nossas vidas. Nós pedimos essas bênçãos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos estar neste momento passando para o momento da mensagem. Hoje nós teremos a mensagem com o pastor Vitor Pinheiro. O pastor Vitor é pastor da Igreja Batista em Paraty. Ele é vice-presidente da Casa de Acolhimento Feminino em Nova Iguaçu, onde tem abençoado e cuidado de vidas, de mulheres. Que Deus possa estar abençoando o nosso querido amigo. Pastor Vitor foi o primeiro amigo que eu fiz no período do Seminário Sul, quando estava estudando, quando estava fazendo seminário. Ele tem a sua esposa, a Tayane, e os seus filhos, Heloísa e Rafael. Ele também é gestor educacional. Que Deus possa estar abençoando a sua vida através da mensagem do pastor Vitor Pinheiro, que é um amigo que Deus tem colocado em nossas vidas. Nós ficamos um tempo sem se falar, mas aí retornamos o contato. Falei, olha, eu quero te convidar ao desafio de trazer uma palavra conosco aí. Nesse momento ainda não é presencial, mas ele aceitou o desafio e vai estar falando sobre família, porque nós precisamos ouvir, nós precisamos estar atento a cuidar de bênçãos que Deus tem nos dado, como é a família. E logo após estaremos retornando para o encerramento do nosso culto. Que Deus te abençoe através da vida do pastor Vitor Pinheiro. Olá, boa noite. Aqui é o pastor Vitor Lino Pinheiro. Eu tenho a grande e grata alegria de poder compartilhar a palavra com a Igreja Batista de Amizade em Engenho Novo. Uma alegria falar aí a igreja onde está aí militando nosso amigo pastor Jovelino e sua esposa, Daís Oliveira. E tenho a alegria sincera de falar aos irmãos por muita proximidade ao pastor Jovelino. Antes de compartilhar a palavra do Senhor, eu quero falar uma peculiaridade, né? O pastor Jovelino foi a primeira pessoa da qual nós tivemos contato ali no seminário. E eu lembro que o primeiro contato com o pastor aí, que está servindo junto de vocês, ele chegou, subiu a colina do Seminário do Sul e estava ali com seu traje de serviço, um terno preto. E eu lembro que a gente pôde compartilhar ali para poder armazenar esse terno. Eu que estava ali na época com o carro, nós estávamos residindo, eu guardei no carro. Que lembrança boa, a gente entrou na sala juntos e pudemos ali compartilhar e nos motivar. Fico feliz em ter mais um amigo no ministério e nesta oportunidade fomos convidados para poder falar um pouco a respeito da palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo e nós leremos no capítulo 1, dos versículos 3 até o versículo 7, e convido você a abrir a sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: a expressão de gratidão por Timóteo. É o título que diz: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Vamos orar nesta hora? Pai querido, nós estamos diante da Tua Palavra, debruçados sobre a Tua Palavra, e pedimos, ó Deus, que esta
que é viva e eficaz, fale aos nossos corações nesse momento. Pai querido, eu te agradeço por ser simplesmente um instrumento em tuas mãos. Aquilo que eu não souber falar, que o teu Espírito Santo complete, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu separei aqui esse trecho da Palavra de Deus, e o que me chama a atenção aqui é exatamente o versículo 5, onde Paulo está orientando a Timóteo, seu amigo, companheiro, fiel. E dentro dessas orientações paulinas, Paulo está falando a um homem que ficou ali em Efésios, o ajudou muito, e já agora no seu fim de vida, já podendo ver já o seu final de carreira, ele com palavras amáveis, ele motiva e ele incentiva a Timóteo clamando pela sua família. Por isso, nessa noite em que foi me confiada esse púlpito, mesmo que de forma virtual e online, eu queria salientar e falar um pouco sobre a importância das nossas famílias. E se eu pudesse dar um título a esse trecho da palavra, contextualizando com o tempo de hoje, eu colocaria assim: reinterpretando família. Novos tempos, mas os princípios bíblicos são eternos. Reinterpretando, e eu já falo logo o porquê reinterpretar. Essa semana foi a semana da reinterpretação, porque se nós temos um conceito de família sendo desconstruído, nós precisamos urgentemente retornar à construção familiar. Você entendeu? Se nós temos um tempo de desconstrução da família que é bíblica, e se nós vivemos numa sociedade das quais nós vamos falar um pouco dos conceitos que estão se falando, nós precisamos urgentemente voltar nesses novos tempos aos princípios que são bíblicos e são eternos. Por isso eu falo de Timóteo, em que no primeiro momento Paulo fala da lembrança das lágrimas dele. A primeira coisa que Paulo lembra é a sinceridade de Timóteo em servir. A segunda coisa que ele lembra é a fé sem fingimento. Timóteo, ele tem uma fé que ele serve, mas serve sem o fingimento. Isso me chama muita atenção. Ser servo nesse tempo, sem estar ali só para poder ocupar um espaço. Ser servo e estar ali com convicção ao Deus da qual se serve. Por isso ele diz: olha, pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento. E mais ainda, ele apela ou ele clama pela família. E ele fala: habitou em sua avó Lóide e também em sua mãe Eunice. E ele termina dizendo: eu estou certo que também em ti. Percebemos aqui uma palavra de encorajamento, um elogio, mais do que isso, um estímulo a permanecer nessa verdade, nessa fé. Eu percebo aqui uma convicção de um discipulador, Paulo, e grave bem isso, se eu pudesse deixar uma frase aí, subtítulo, o chamado de Timóteo. Era fruto de um discipulado. O chamado de Timóteo foi fruto de um discipulado. Primeiro por Paulo, e aqui Paulo, já no primeiro capítulo, ele deixa muito claro aqui a chamada, a convocação a participar dos sofrimentos. Paulo está chamando Timóteo a participar dos seus sofrimentos, porque Paulo está preso. E preso por causa do Evangelho. Ele diz exatamente isso: olha, por isso estou sofrendo estas coisas. Versículo 12. Mas o seu discipulado não foi somente o de Paulo, mas inicialmente de família. E aqui é que me chama a atenção. Eu sou educador. Minha família é de uma família de educadores há quase 40 anos. E nós temos percebido como tem se invertido o papel de família. Se nós formos analisar o conceito de família e como tem sido desconstruído,
esse papel, nós vamos perceber que hoje a sociologia ela remonta o conceito de família. Se antes nós tínhamos um conceito de família sendo por laços consanguíneos, hoje nós temos um conceito de família, segundo a sociologia, sendo conforme a afetividade. Por isso, o que antes nós tínhamos como família, como o pai provedor, a mãe que cuidava do lar, os filhos que estavam sendo ali criados e cuidados dentro do mesmo teto, e isso a gente chama de família nuclear ou família extensa. Hoje nós temos aí vários conceitos de famílias contemporâneos. E a gente pode citar alguns aqui que não estão muito longe da gente, está muito próximo. Não é difícil da gente que é educador, não sei se na igreja tem algum professor, mas não é difícil a gente estar aí, chamar algum pai para poder conversar com a gente, e quando vê, vem a avó, vem a tia, ou vem algum companheiro que está criando. E isso só responde ao que a sociologia tem dito, que a família hoje tem sido composta por outras organizações. E aí nós podemos relacionar algumas aqui, eu coloquei algumas como, por exemplo, a unipessoal. A unipessoal é aquela família da qual a pessoa já participou de um outro sistema familiar, mas hoje ela vive solteira, como por exemplo as viúvas. Como falar que não existe hoje esse sistema de família? Um outro modelo de família, tipo de família que existe muito dentro da nossa igreja, eu conheço pessoas assim, é o sistema de família monoparental, ou então tem se chamado família carreira solo, da qual a mãe e o pai concebem, tem o filho, e aí é decidido que somente um dos cônjuges vão criar a criança, e eles criam sendo uma família. A família reconstituída, quem já não passou por uma situação dessa, da qual a família é um segundo casamento, e quando vai para o segundo casamento, precisa levar o filho do primeiro casamento, por isso aquela família foi reconstituída. Uma família anaparental, eu conheci uma família assim, que não possui a figura dos pais, por algum motivo, às vezes os pais perderam a guarda, por algum motivo de droga, e agora os irmãos é que se tornam responsáveis uns pelos outros. Interessante isso aqui. Mas existem algumas outras modelos aqui, como a família informal, que mesmo sem a oficialização do matrimônio, nós temos o amparo legal dessa família. Então a gente que lida com escola constantemente, a gente vê sistemas diferentes. Mas é interessante que quando a gente vai para a Bíblia, a gente pode analisar ali nos livros como Deus orienta que a nossa família deveria ser. A primeira coisa muito real, e como eu falei, são princípios bíblicos eternos, é que Gênesis, no capítulo 2, no versículo 18, ele é muito claro quando ele fala assim: far-lhe-ei uma ajudadora, uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Você consegue perceber que família é composta por auxílio, por companheirismo? São princípios que não mudam. A segunda coisa é Gênesis 2:24, da qual ele diz: deixa o homem a seu pai e sua mãe, e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Aqui nós vemos aqui o princípio de unidade, o princípio da qual vai ser comparado com Paulo lá na frente como a mulher e o noivo, a noiva e o noivo, a igreja como sendo a noiva. E aqui nós vemos aqui o princípio de unidade do matrimônio, que mais lá à frente vai ser comparado. Mas o que é interessante dessa composição de família é que esses papéis na família têm sido invertidos. Enquanto na Bíblia nós encontramos, lá em Provérbios, nós encontramos que a mulher é uma mulher que é virtuosa, a mulher que edifica o seu lar, é a mulher que é submissa, ela faz parte de um corpo. Eu vejo isso, um propósito numa edificação desse lar. Nós vemos um segundo princípio do marido, o seu papel é amar, é cuidar, é dar manutenção, e eu ouso a dizer até mais, o homem ele é responsável pela prosperidade de um lar. Quando nós vemos algum lar que às vezes não vai avante,
Olha, dentro da Bíblia, o homem é a pessoa que precisa dar esse cuidado. Não estou dizendo, mas pastor, e se na minha casa não for o homem que faz isso, é a mulher? Meu irmão, o princípio é que o homem faça isso, que ele seja o cabeça, que ele dê o início, ele dê o start. E mais ainda, os filhos devem a ele a honra, o respeito. E é aqui que eu acho interessante, sabe? Aqui a gente, como tem aí uma proximidade, eu creio que vocês também, dentro da atividade profissional de vocês devem também perceber isso. Nós vemos como as nossas relações, elas têm sido absorvidas por um igualitarismo. E tem se falado aí justamente esse termo mesmo, uma era de relações igualitárias. Eu acho bacana, sabe? Eu sou aquele paizão que, se tiver, Jovelino me conhece, esse dia eu postei a foto do meu filho, a gente brincando de carrinho, e isso, assim, o que eu posso fazer para poder estar junto deles, eu vou fazer. E enquanto eu estava aqui ouvindo a mensagem acho que de domingo passado, do pastor Jovelino, minha filha cismou de fazer uma maquiagem na limpeza de pele. Eu falei, tá bom, filha, pode fazer. Eu até brinquei com o pastor Jovelino e falei, isso é ser pai de menino e ser pai de menina. Eu acho legal essa proximidade do pai e da mãe, que antes não existia, era muito uma pirâmide, onde existia um distanciamento muito grande do pai e da mãe. Mas com relação a essas relações igualitárias é que eu dificilmente eu entendo quando um filho ele não honra um pai, ou quando um pai, um marido, ele precisa amar e dar atenção à sua família, ele não faz isso trocando por uma hora de trabalho extra e dando até desculpa de que precisa de um dinheiro a mais, e ele troca um princípio bíblico, que é o amor, é o cuidado, é a prosperidade, por conta de coisas terrenas que, por incrível que pareça, foi a pregação do pastor Jovelino. Coisas terrenas e coisas celestiais. Mas eu vejo aí uma inversão de papéis em contraponto dessa sistematização familiar. Nós precisamos entender que a família que não se organiza, se eu pudesse fixar uma frase aí, eu colocaria assim, família que não se organiza vive uma distorção do que é convivência familiar. Ela vive uma distorção porque você, igual eu, já deve ter visto que quando as pessoas não assumem os seus papéis dentro da família, nós temos uma distorção do que é a família. Quando não temos uma pessoa, que de preferência seria o pai, que assume a liderança do lar, ou, como nós falamos aqui, que seja a mãe que assuma essa liderança, e de coisas tão pequenas, sabe? Como, por exemplo, o horário para dormir. Horário para mexer no celular, horário para nós fazermos o culto doméstico. Sabe, são coisas tão pequenas e tão simples para poder uma família se organizar. E quando não acontece isso, eu vejo que acontece essa distorção do que é a convivência familiar. Nós temos um teto que é compartilhado por pessoas que estão ali se beneficiando daquele teto. Tem uma luz, tem uma energia, ficou barato para todo mundo, ou então tem alguém que não paga, mas não existe o respeito mútuo, não existe uma relação de papéis sendo executado ali dentro. O papel, por exemplo, do cuidado, da orientação. Eu vejo aqui em Timóteo, quando ele fala da fé não fingida, e que ele fala da avó e depois ele fala da mãe, eu vejo esses papéis aqui sendo executados, sabe? Eu vejo uma avó e uma mãe dedicada a criar o seu filho. E a palavra de Deus, ela vai dizer isso, lá em Provérbios 22, versículo 6, ela vai dizer assim, educa, ensina a criança no caminho que deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele. Você consegue observar aqui dentro da palavra de Deus que a família, ela é o primeiro discipulado de todo o sistema social que existe. Por isso nós vivemos um princípio dentro da família da afetividade, sim, mas cada um respeitando seus papéis. O objetivo da Bíblia é fornecer subsídios para uma convivência do respeito mútuo, sim,
da fraternidade. Olha, hoje tem se falado muito da Bíblia, e a Bíblia ela preza por isso sim, o respeito mútuo e a fraternidade. Se um homem exerce a liderança, ou se a mulher que mora sozinha, ou precisou exercer liderança, se ela está exercendo a liderança dentro da sua casa, eu vejo isso sim sendo cuidado. Eu vejo ali fraternidade nisso. Que a pessoa que se preocupa, a pessoa ela corre atrás, ela está preocupada em se organizar. Então eu vejo aqui o princípio de fraternidade, eu vejo o princípio de respeito mútuo, de afetividade, mas sim respeitando cada um dos seus papéis. Olha, nós temos aqui um contraponto. Uma família, eu vejo muito isso, a superproteção da qual a psicologia fala, eu diria da interferência na criação. Se por um lado a gente tem aqui as pessoas que não assumem os seus papéis dentro da família, nós temos aqui também os papéis sendo interferidos. Veja bem esse exemplo. Eu coloquei Rafael é meu filho menor, e eu coloquei na escolinha de futebol, e eu tenho costume de sempre passar lá. Por vezes não dá para ficar lá sentado assistindo todo o treino, mas sempre eu costumo ou levar ou buscar, e eu sempre assisto o finalzinho, que é o horário que eles batem os pênaltis. E eu observei dentro da garotada ali, tinha um menino que não queria obedecer. E as mães, os pais ficam lá de fora, aguardando e tal. E eu entendo que toda criança tem a sua fase. Toda criança tem a sua adaptação. A gente que é educador, a gente conhece bem isso. O universo social e a criança sendo adequada àquele ambiente. E ali chegou um menino que era o primeiro treino dele, o pai estava ali observando o treino, só que o pai não conseguia resistir, não conseguiu resistir à não obediência, vamos colocar assim, não obediência, mas na verdade a criança nova ainda, não entendia que precisava todo mundo ficar sentado, todo mundo correr para um lado, todo mundo fazer exercício. E o pai simplesmente interferiu naquele treino. E aí eu falei assim, como nós temos hoje pais que interferem? Você consegue ver a contraposição? Que interferem na evolução, eu diria, na evolução educativa de uma criança. E isso acontece em todas as esferas, acontece dentro do ambiente escolar, acontece dentro do ambiente familiar. Se por um lado nós temos a superproteção, nós temos também, da qual nós começamos a falar, o não assumir de papéis. Mas pastor, o que você chega à conclusão olhando para Timóteo e a sua família? Eu chego à conclusão que família é mandamento de Deus. Família é uma instituição sim, que é mandamento de Deus, conforme vimos em Gênesis. E eu chego à conclusão que nós precisamos viver a nossa família enquanto nós podemos. Apesar de todos os sistemas eclesiásticos e sistemas seculares e profissionais e os nossos horários, nossas agendas, nós precisamos viver a nossa família enquanto nós podemos. Por isso eu falo que nós precisamos reinterpretar a família, mesmo nós vivendo em novos tempos. Em contraposição, nós temos os princípios bíblicos que são eternos. O chamado Timóteo era fruto do discipulado, estou relembrando aqui, mas inicialmente, esse discipulado não foi somente de Paulo, mas foi inicialmente da sua família. Olha, se o conceito de família ele foi desconstruído, precisamos urgentemente reedificar. Como eu posso reedificar minha família? Coisas simples. Sei lá, tem coisa que às vezes eu não vou falar nenhum mistério aqui, às vezes tem coisa que não é muito dinheiro, mas às vezes o tempo, às vezes é a dedicação de tempo, às vezes é uma lembrança. Sabe, tem coisa que a gente deixa de fazer quando a gente começa a namorar, quando a gente começa a se conhecer, ou quando o casamento está muito novo. Hoje eu tenho 20 anos de casado, tenho meus 2 filhos, um com 16, outro com 6 anos. E nós vemos quanto no começo nós fazemos algumas coisas assim que é para agradar o outro mesmo, sabe? Eu simples sair, andar pela praça e tomar um sorvete. Antigamente tinha aquele sorvete de máquina colorido e era um sorvete de vento, né? Mas era docinho o negócio e ficava cheio de abelha ali. Então a gente saía tomar aquele sorvete baratinho. E hoje tem aquelas casquinhas, né, de shopping, né?
não vou falar a marca aí para não fazer merchan, mas a gente tem aquele sorvete de casquinha que às vezes é tão baratinho, R$2, R$3, e não custa nada a gente pegar o sorvete, pegar a mão do nosso cônjuge, dos nossos filhos, dar uma volta pelo shopping, dar uma volta pela praça, né? Hoje em pandemia, coloca máscara, vai respirar um ar. Coisas como, por exemplo, colocar o seu filho no colo, né? Às vezes eu tenho uma filha menina de 16 anos e já estou preparando ela para a faculdade. E eu tenho certeza que hoje, o tempo que eu tenho com ela foi bem investido e, assim, coisas que amanhã eu vou poder virar e falar assim, eu consegui fazer isso com a minha filha. Então são coisas básicas para poder nós reinterpretar a família, assim, de acordo com os padrões bíblicos, já que estão aí distorcendo o conceito familiar, que não é com laços consanguíneos, é por afetivos. Vamos esbanjar a afetividade da qual a Bíblia está muito preocupada, sim. E nós podemos reedificar o nosso lar. Que Deus abençoe sua família. Hoje mesmo eu convido você a procurar a sua família, sua esposa, o seu cônjuge, o seu esposo. Procura ele, senta, conversa, invista tempo nos seus filhos, nos pais de idade. Esses dias nós fizemos um texto sobre os pais que estão vivendo na terceira idade e como nós devemos ter o cuidado com essas pessoas que são da nossa família, mesmo sendo nuclear, mas família extensa, né? São pessoas que por vezes estão morando muito próximo da gente. Olha, essas pessoas provavelmente vão viver pouco tempo ainda com a gente. E como nós precisamos dar atenção a essas pessoas. Então fica aí o meu desafio para a Igreja Batista de Amizade. Eu gostei desse nome, viu? Gostaria de, quando voltar aos cultos, estar aí e ver como é um culto na Igreja Batista de Amizade. Que você consiga estabelecer a sua família e que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe o pastor Jovelino e a toda a igreja. Deus abençoe. Vem desfrutar do amor
que essa palavra possa continuar presente no seu coração, na sua vida, que você possa levar todos os ensinamentos que você recebeu neste culto, também no culto da manhã, para a sua vida, para o seu dia a dia. Amém? Estamos chegando, irmãos, ao encerramento do nosso culto de hoje, agradecendo mais uma vez você que cultuou, que cultua conosco, que compartilha as mensagens do nosso canal, que compartilha os cultos com amigos, com parentes, que Deus possa continuar abençoando ricamente a sua vida, o seu lar e também toda a sua família. Pastor Giovanni deseja que você tenha uma semana abençoada, uma semana guardada pelo Senhor, e peço também, já convido você para nosso culto na quarta-feira com o pastor Cláudio às 19 horas. Irmãos, ainda estamos orando para o nosso retorno dos nossos cultos presenciais. Logo que isso for decidido junto com a igreja, estaremos anunciando aos irmãos. O nosso desejo é voltar os cultos ao domingo de manhã, somente de manhã, para fazer as experiências do retorno, sendo possível, e gradativamente o retorno de outras atividades. Assim que isso for decidido, for possível, que os recursos forem adquiridos, aí nós estaremos conversando e anunciando com os irmãos, convidando você para estar presente também. Amém? Vamos estar então empretando as bênçãos apostólicas e encerrando o culto desta noite. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, as doces consolações e comunhão com o Espírito Santo esteja com todo aquele que ama e aguarda a vida de Jesus. Que toda a igreja possa dizer triunfantemente: Amém. Deus te abençoe. Mais uma vez desejo uma semana abençoada e guardada por Jesus. Fiquem com Deus.